Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. De uma forma diferente, não estamos lendo numa sequência, né? Então eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras. Hoje estamos intercalando, né? Isaías, lemos o livro de Miqueias, vimos que eles estavam na mesma data, né? Em que Deus escolheu esses homens como profeta. E nós vamos iniciar hoje, ler um trecho do livro de 2 Reis, porque a gente não finalizou o 2 Reis, né? E a gente vai ver, né, o reinado de Judá ali, Amazias, capítulo 14. Então hoje a gente vai ler 2 Reis capítulo 14. Só um minuto que eu também estou entrando aqui para acompanhar junto com vocês. Bom, vamos lá. 2 Reis, capítulo 14. O dia hoje é o 250. Bom dia, Marisa. Bom dia, Deus abençoe. 2 Reis, capítulo 14, versículo 1. Hoje é o dia 250 da nossa leitura. Diz assim: Amazias, filho de Joás, começou a reinar em Judá. No segundo ano do reinado de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, né? Joacás também estava lá quando Isaías e também Miqueias. Ele fala que Amazias ele tinha 25 anos quando começou a reinar. Ele reinou Jerusalém por 29 anos, né? Então ele tinha 25 mais 29 anos do seu reinado. Sua mãe chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não como seu antepassado, Davi. Seguiu o exemplo de seu pai Joás. Amazias não destruiu os santuários idólatras e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incensos nesse lugar, né? A gente vê que sempre vai ser esse um problema do povo, né? O povo idolatrando, o povo adorando, né, outros deuses, outras formas, né, e isso se perdura há milhares de anos, né, como inclusive a adoração do Natal, né? Se a gente olhar que é uma festa pagã, né, quando Constantino declarou essa data, né, em adoração ao sol, né? Ele colocou essa data porque ele se diz cristão e faz então essa mistureba, né? Ele traz, enfim, essa data que era uma adoração a um outro tipo de Deus, que eles colocaram como o sol, então Jesus era a luz e aí ele associou isso. Então só para você entender o motivo pela qual é dia 25 a data do Natal. Trazendo, né, para os dias de hoje. Versículo 5, quando Amazias se firmou no poder, executou os oficiais que havia assassinado seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, em obediência ao mandamento do Senhor, registrado por Moisés no livro da lei. Os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Amazias também matou 10.000 edomitas no Vale do Sol, conquistou a cidade de Selá e mudou seu nome para Joctel, como se chama até hoje. Certo dia, ele enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás, filho de Geu, rei de Israel, com este desafio: venham enfrentar-me numa batalha. Mas Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá, com a seguinte história: nos montes dos Líbanos, os espinheiros enviou esta mensagem ao poderoso cedro: dê a sua filha em casamento a meu filho. No entanto, um animal selvagem do Líbano veio, pisoteou o espinheiro e o esmagou. De fato, você derrubou Edom e está orgulhoso disso.
mas contente-se com a sua vitória e fique em casa, porque trazer desgraça sobre você e o povo. Por que trazer desgraça a você e o povo, né, de Judá? Versículo 11, Amazias, porém, se recusou a ouvir. Então Jeoás, rei de Israel, mobilizou seu exército contra Amazias, rei de Judá. Os dois exércitos se enfrentaram em Bet-Semes, em Judá. O exército de Judá foi derrotado pelo exército de Israel e os soldados fugiram para casa. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, filho de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, em Bet-Semes. Em seguida, marchou para Jerusalém, aonde destruiu 180 metros de muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Levou embora todo o ouro, toda a prata e todos os utensílios do templo do Senhor. Também levou os tesouros do palácio real e fez refém. Depois voltou para Samaria. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e tudo o que ele fez, incluindo a extensão de seu poder e sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Joás morreu, se reuniu os seus antepassados, foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Seu filho Jeroboão II foi seu sucessor. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão registrados no livro da história do rei de Judá. Houve uma conspiração contra Amazias em Jerusalém. Ele fugiu para Laquis. Seus inimigos, porém, mandaram assassinos atrás dele e o mataram ali. Seu corpo foi trazido de volta para Jerusalém, num cavalo, e ele foi sepultado com os seus antepassados na cidade de Davi. Todo o povo de Judá proclamou seu filho Uzias, de 16 anos, como sucessor de seu pai Amazias. Depois que seu pai morreu, se reuniu seus antepassados, Uzias reconstruiu a cidade de Elate e recuperou para Judá. Versículo 23, Jeroboão II reina em Israel. Jeroboão II, filho de Joás, começou a reinar em Israel no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 41 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Jeroboão II recuperou o território de Israel entre Lebo-Hamate e o Mar Morto, conforme o Senhor Deus de Israel havia anunciado por meio de Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efer. O Senhor viu como era grande o sofrimento de Israel, tanto como para escravos como para os livres, e não havia ninguém em Israel que pudesse socorrê-los. Porque o Senhor não tinha dito que apagaria completamente o nome de Israel, usou Jeroboão II, filho de Joás, para socorrê-los. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão II, tudo o que ele fez, a extensão de seu poder e as guerras que travou com ele, recuperou para Israel a cidade de Damasco em Amate, que havia pertencido a Judá. Estão registrados no livro da história do rei de Israel, quando Jeroboão II morreu, se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado em Samaria com os reis de Israel, filho de Zacarias e o seu sucessor. Uzias reina em Judá. Capítulo 15, versículo 1. Uzias, filho de Amazias, começou a reinar em Judá no 27º ano do reinado de Jeroboão II, rei de Israel. Tinha 16 anos, começou a reinar e reinou em Jerusalém por 52 anos. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. Contudo, não destruiu santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifício e a queimar incenso nesses lugares. O Senhor feriu o rei com lepra, enfermidade que durou até o dia de sua morte. Vivia isolado numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias
E tudo o que ele fez estão registrados no livro da história de Judá. Quando Uzias morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi seu sucessor. Versículo 8, Zacarias reina em Israel. Zacarias, filho de Jeobotão II, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 6 meses, fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, havia levado em Israel a cometer. Então Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias, matou-os diante do povo e se tornou seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão registrados no livro da história de Israel, dos reis de Israel. Assim se cumpriu a mensagem do Senhor de Jeú. Seus antecedentes serão reis de Israel até a 4ª geração. Salum reina em Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar em Israel no 39º ano do reinado de Uzias. O rei de Judá reinou em Samaria por aqueles meses. Então Manaé, filho de Gade, veio a Tirza da Samaria, matou Salum, filho de Jabes, e se tornou seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Salum, incluindo a conspiração que liderou, estão registrados no livro da história do rei de Israel. Manaém reina em Israel. Nessa ocasião, Manaém destruiu a cidade de Tapuá e seus arredores de Tirza, pois seus habitantes recusaram entregar a cidade e matou toda a população, rasgou o ventre das mulheres grávidas. Manaém, filho de Gade, começou a reinar em Israel no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 10 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor durante todo o reinado, e não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado a Israel a cometer. Então Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu a terra de Israel. Contudo, Manaém pagou 35 toneladas de prata a fim de obter seu apoio e firmar-se no poder. Manaém extorquiu esse valor dos ricos de Israel. Exigiu cada um que contribuísse com 600 gramas de prata para tributo pago ao rei da Síria. Assim, o rei da Síria parou de atacar Israel e foi embora, né? Parece que isso acontece no dia de hoje, né? O cara extorquiu, pegou dinheiro para poder pagar para o assírio para parar de ser ameaçado, né? Os demais acontecimentos, a política, né? E o grande tributo ao povo, né? O povo pagano. Versículo 21 de capítulo 15. E os demais acontecimentos do reinado de Manaém e tudo que ele fez estão registrados no livro dos reis de Israel. Quando Manaém morreu, se reuniu seus antepassados e os filhos Pecaís se tornou seu sucessor. Pecaís reina em Israel. Pecaís, filho de Manaé, começou a reinar em Israel no 50º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou Samarias por 2 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levado a Israel a cometer. Então Peca, filho de Remalias, o comandante do exército de Pecaís, conspirou contra ele. Acompanhado de 50 homens de Gileade, assassinou o rei e também Argob, a Iraé, e na fortaleza do palácio de Samaria, e pecou se tornou seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaís e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história do rei de Israel. Peca reina em Israel. Peca, filho de Remalias, começou a reinar em Israel no 52º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 20 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a cometer. Durante o reinado de Peca, Tiglat-Pileser, rei da Síria, atacou Israel novamente e conquistou a cidade de Jon, Abel, Bet-Macá, Janoa, Quisedes e Arzon. Também conquistou as regiões de Gileade e da Galileia e todo o território de Naftali e levou habitantes cativos para a Síria. Então Oséias, filho de Elã, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o assassinou. Começou a reinar em Israel no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias.
E os demais acontecimentos do reinado de Peca e tudo que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jotão reina em Judá. Jotão, filho de Uzias, começou a reinar em Judá, no segundo ano do reinado de Peca, filho de Ramalias, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Sua mãe se chamava Jerusa, era filha de Zadok. Jotão fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Uzias. Contudo, não destruiu os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios a queimar incenso nesses lugares. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor, e os demais acontecimentos do reinado de Jotão, e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história de rei de Judá. Naqueles dias o Senhor começou a instigar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Ramalias, a atacar em Judá. Quando Jotão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Filho de Acás foi seu sucessor. Capítulo 16, a gente encerra a leitura no capítulo 16 e vamos fazer um pequeno comentário. Acás, filho de Jotão, começou a reinar, no versículo 1. Acás, filho de Jotão, começou a reinar em Judá no 17º ano do reinado de Peca, filho de Ramalias. Tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Ao contrário, seu antepassado, Davi, não fez o que era certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Em vez disso, seguiu o exemplo do rei de Israel, até sacrificou seu filho no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas. Ofereceu sacrifício e queimou incenso no santuário idólatras, nos montes e debaixo de toda a árvore verdejante. Então Rezim, rei da Síria, Peca, filho de Ramalias, rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém. Cercaram Acás, mas não conseguiram derrotá-los. Nessa época, o rei de Edom recuperou a cidade de Elate para os edomitas. Expulsou o povo de Judá e colocou edomitas para morarem ali, onde estão até hoje. O rei de Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria: sou servo e seu súdito. Venha salvar-me dos exércitos da Síria e de Israel, que estão me atacando. Então Acás pegou a prata e o ouro do templo do Senhor e os tesouros do palácio e enviou como pagamento para o rei da Síria. E o rei da Síria atendeu o pedido e atacou Damasco, a capital da Síria. Deportou seus habitantes para Quir. Também matou Rezim, rei da Síria. Então o rei Acás foi a Damasco para encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Enquanto estava lá, viu o altar da cidade e enviou ao sacerdote Urias um modelo e um desenho detalhado do altar. O sacerdote Urias seguiu as instruções do rei e construiu um altar exatamente igual que ficou pronto antes do rei voltar de Damasco. Quando o rei voltou, viu o altar e ofereceu sacrifício sobre ele. Apresentou um holocausto, uma oferta de cereal e uma oferta derramada e aspergiu o altar com sangue e uma oferta de paz. O rei Acás removeu o antigo altar de bronze de seu lugar na frente do templo. Entre o novo altar e a entrada, colocou ao lado norte do novo altar. Disse ao sacerdote Urias: use o novo altar para o holocausto da manhã e para a oferta de cereal da tarde, para o holocausto e oferta de cereal do rei, para o holocausto e oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Com o sangue de todos os holocaustos e sacrifício, faça aspersão sobre o novo altar. O altar de bronze será apenas para o meu uso pessoal. Urias fez como o rei Acás ordenou. Depois o rei Acás tirou os painéis, as bacias das 10 bases dos móveis usados para levar água. Também removeu o grande tanque de bronze, chamado Mar de Cima dos Tesouros, e colocou sobre o pavimento de pedra. Por causa do rei da Síria, removeu a coberta construída dentro do templo, para ser usada aos sábados, bem como a entrada externa do rei, para o templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acás e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Acás morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor.
O que é interessante nós lermos aqui, né, o segundo Reis? Tudo que está relatando mais detalhe de cada reinado, né? A gente começou a ler o livro de Isaías e Miqueias, que eles são profetas, né? Escolhidos por Deus para falar, né? Deus fala através dos profetas, né? E falar com o povo, como o povo estava vivendo. Se você pegar, né, os primeiros livros do livro de Isaías, vai justamente Deus falar para divertir o povo, né? Como o povo vivia, como a política vivia, né? O reinado, na verdade, vivia, né? Como as conquistas e a política de interesses e a idolatria, né? De querer estar nesse lugar, né? De um querer matar o outro, de um querer estar no poder do outro. Então você começa a ter esse entendimento e essa leitura, né? Casada, né? De Segundo Reis, com, né, esses profetas utilizados por Deus, né? Deus a todo momento está amando o povo, instruindo a lei, né, a advertência. Deus permitir que essas coisas aconteçam, né, nesse período é justamente um alerta, né? Deus quer se relacionar como um pai e um filho, né? Sempre falo aqui e repito. Deus agora não fala mais através dos profetas. Deus agora está falando através do seu filho, né? Filho Jesus. Hoje a gente tem um grande presente que é as escrituras, né? A lei completa não, mas toda a revelação de Deus está aqui, né? Está nas escrituras. Por isso que é interessante nós lermos, né, todos os dias e meditar, né, na palavra de Deus. A gente consegue então enxergar e aprender e conhecer a Deus, né? Porque a leitura nos faz a gente conhecer o nosso Pai, o nosso Deus. Porque toda a Escritura está falando sobre Deus, né? Como Deus age diante do seu povo. Então, quero convidar você aqui a fazer uma breve oração e ficar até o final desse vídeo e ter acesso a essas leituras do dia anterior, né? Então, que você possa meditar sobre essas palavras no dia de hoje, do dia 250, né? A gente encerra aqui o livro de Reis, né? E a gente vai agora passear, né? A gente fala de passear, mas a gente vai ler o livro de 2 Pedro, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar, isso mesmo. 1 Pedro, na verdade. A gente vai ler 1 Pedro e 2 Pedro. A gente vai para o Novo Testamento. E a gente vai fazendo essa costura, né? Essa leitura desse tear, que é a grande obra-prima de Deus que está em Cristo Jesus. Oremos, querido Pai, nós te agradecemos por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Nós vemos que o mundo, né? Os animais, toda a tua natureza glorifica o Senhor, adora o Senhor. A gente vê a manifestação da tua criação na adoração de ti, Pai. Não uma adoração como nós, humanos, que muitas vezes abrimos o nosso coração, cantamos, elevamos os nossos pensamentos ao Senhor, mas é a manifestação da sua criação, e nós queremos também manifestar a nossa adoração a ti. Adoração pela qual o Senhor nos ama e nos deu o teu Filho Jesus. O Senhor se esvaziou e encarnou em seu Filho, em Cristo, e nasceu de um ventre pelo poder do Espírito Santo há mais de 2000 anos, e cresceu em sabedoria, estatura e graça, e manifestou o poder do Espírito Santo nele. E ele foi obediente até a morte de cruz, e não ficou naquela cruz e ressuscitou. Toda essa história que nós clamamos e oramos ao Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor, a tua graça e o seu amor nos alcançou e nós conseguimos compreender e queremos ter um coração de fé e voltado para o Senhor. Que o Senhor possa nos encher do teu Espírito através da palavra, das Sagradas Escrituras. Não queremos ser idólatras, não queremos ser, Pai, homens que o Senhor escolheu como o seu povo, para adorá-lo, para bendizer e glorificar o Senhor, para ter uma relação entre pai e filho. Mas nos afaste, Pai, daquilo, nos tire daquilo que nos tira foco
em estarmos andando junto contigo, Pai. Sabemos que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nós queremos amar as pessoas, independente de como elas são. Queremos levar a boa notícia de Jesus Cristo a ela e dizer que ela também é um filho amado, como o Senhor é para conosco. Abençoe todas as pessoas que aqui passam e acompanham essa leitura. Que cada pessoa esteja com o Senhor. Se afaste de tudo aquilo também que afaste da relação, da intimidade com o Senhor. Que nós possamos elevar as nossas mentes, nosso coração, todo o nosso ser ao Senhor, todos os dias de nossa vida. Te agradecemos pelas Sagradas Escrituras, pela oportunidade que o Senhor nos dá, pela misericórdia que o Senhor tem para conosco, que se renova mais esse dia. Abençoe a vida de cada um. Proteja, guarda, livre de todo o mal, no nome de Jesus. Amém. Obrigado você que está aqui, que passou, a Ivonete, a Marisa e todos aqueles que vão passar não somente ao vivo, né, que passaram aqui, mas também que vão ler e reler. Né? Você tem a playlist, né? Depois que encerrar essa live aqui ao vivo, eu subo, né, o vídeo e você vai ter então dois cards no final da tela. Um te leva à leitura do dia anterior, de Miqueias. O outro você vai conseguir acessar a playlist de todos os vídeos. Nada melhor do que você presentear, convidar as pessoas, compartilhando a playlist, né, de todos esses dias de leitura. E se você ainda não é inscrito no canal e está aqui pela primeira vez, ou quer convidar as pessoas a acessarem esse canal e acompanharem, né, serem notificados, então clica numa imagem, você vai poder clicar aí no meio, ir até o canal, assinar, né, se inscrever na verdade, é gratuito, e ativar o sininho, né? Deixe o seu joinha, porque isso se torna vídeo relevante para outras pessoas nesse vídeo. Deixe seus comentários, suas perguntas, e que Deus abençoe a sua e a minha vida. E vamos ler, né? Vamos agora para o Novo Testamento, no dia 251, se Deus permitir, ler 1 Pedro. Né? Vamos ler 1 Pedro, 2 Pedro e Judas juntos, né? Nessa leitura aí, 251 e em diante. Que Deus te abençoe, nos vemos então amanhã, se Deus permitir. Amém, amém, Marisa. Deus te abençoe.